dia a todos. E também vamos cumprimentar também o pessoal aqui da internet, né, da comunidade de Vila Nova e da pessoal, seguidores do Aurélio Rubens no Facebook. E antes que a gente comece aqui a nossa exposição, propriamente dita, nós vamos fazer uma prece. Então eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, aos bons amigos espirituais que mais uma vez estão aqui conosco, os mentores desta casa, que sempre estão nos auxiliando, nos intuindo, nos protegendo, e que mais uma vez nós possamos unir os nossos pensamentos num só objetivo, que é o estudo do Livro dos Espíritos neste dia, e que nós possamos ter a graça da compreensão da essência desse ensinamento, que ele possa calar fundo em nossos corações, em nossas consciências, para que o nosso aprendizado possa resultar em boas atitudes, na reforma interior que devemos fazer, para que nós possamos ser melhores cidadãos, melhores homens, melhores mulheres, para que nós possamos dar passos decisivos rumos à nossa perfeição, que embora ainda está muito distante, mas que nós possamos estar perseverando sob a proteção de Deus. Que assim seja. Bom, então retornando aqui ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos ver das questões 354 a 366, mas antes eu queria fazer um breve resumo do que nós falamos na última exposição, só para a gente dar uma recordada, né? Vamos lá. Bom, então Kardec fez as perguntas, né? E aqui resumidamente a gente vai recordar. Então ele perguntou se é importante um instante da encarnação, né? E os espíritos responderam: é como uma viagem que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se terá êxito nessa empreitada, né? Então, logicamente, tem sempre um receio, evidentemente, né? Esse é o espírito, né? Porque está embarcando para uma nova oportunidade, né? E a gente nem sabe como é que isso pode proceder, se vai ter sucesso ou não, vai depender de todo o nosso desenvolvimento durante essa vida, né? Então ele pergunta também, diante da incerteza, tem ele a ansiedade antes da sua encarnação? Eles respondem, ansiedade bem grande, né? E não resta dúvida que para o espírito é uma nova oportunidade, mas ele tem essa ansiedade que as coisas possam se dar de acordo com a programação, né? Infelizmente nem sempre isso acontece, né? Mas as oportunidades não param, né? Deus, na sua misericórdia, está sempre dando novas oportunidades, né? Ele pergunta também, no momento de encarnar, ele se acha acompanhado de outros espíritos que vêm se despedir dele? Ele responde, vai depender das amizades que angariou, logicamente, né? Se for uma boa pessoa, né, logicamente haverá essa despedida, vamos assim dizer, né, de lá para cá. Caso contrário, ele está sozinho mesmo, né? Vai sempre depender se fomos bons ou não, né? Ele pergunta, o que vemos em sonhos que demonstram afeto, embora desconheçamos quem sejam, se são amigos que vêm nos visitar? Eles respondem, sim, muito frequentemente. E também na mesma toada, né? Se a gente fez lá amizades duradouras, né? A gente vai receber essas visitas. Eles falam aqui, demonstram afeto, mas a gente às vezes não conhece ou não se lembram, né? Ainda mais em sonho, né? A coisa fica meio vaga, né? Eles perguntam também, né? Em que momento o espírito se une ao corpo, né? Então, porque a união começa na concepção, né? Ponto pacífico. E ele fala, é definitiva essa união? A gente responde, sim, o outro espírito não pode tomar o seu lugar. Como ainda são frágeis esses laços, né, que unem o corpo ao espírito, esses podem se romper por vontade do espírito e a criança não sobrevive, né? Então, esses laços vão se fortalecendo, né, até o nascimento e continua, esse fortalecimento continua ainda, né? Mas nesse interim,
pode haver um vacilo do espírito, um arrependimento, alguma coisa assim, que ele não queira encarar essa responsabilidade e acaba rompendo isso, e logicamente o corpo não sobrevive, evidente, né? Aí ele pergunta, o que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Aí os espíritos são taxativos, escolhe outro, simplesmente, né? Mas esse escolhe outro, vai ter que reprogramar tudo, né? A coisa leva tempo. Um dos motivos de mortes prematuras ou natimortos pode ser a imperfeição da matéria, um deles, né? Mas a própria imperfeição da matéria, por qualquer motivo, causa o falecimento do corpo. Que utilidade encontrará um espírito em sua encarnação se o corpo morre logo após o nascimento, né? Aí ele responde, o ser não tem consciência plena de sua existência, né? A importância da morte é quase nenhuma. Em geral, isso é uma prova para os pais, né? O espírito, realmente ele tem consciência. No corpo, propriamente dito, a gente não tem consciência dessa existência, né? Então, a importância que ele fala, a importância da morte é quase nenhuma, no caso, né? Sabe o espírito previamente se o corpo escolhido irá sobreviver? Eles perguntam, sabe algumas vezes, né? Se escolheu por esse motivo, significa que está fugindo da prova, né? Então, às vezes, o espírito pode acontecer dele saber que aquele corpo não vai vingar, ele faz essa escolha até porque sabe que não vai mesmo progredir a coisa, então ele estaria fugindo da responsabilidade dele, né? Pergunta também, quando falha a encarnação de um espírito, ela é suprida de imediato? Não, nem sempre. Tem que se dar tempo para se proceder a nova escolha, a menos que isso seja determinado do alto, né? Então, se há algum problema, né, na falha da encarnação, ela não é de imediato. Se eu tenho que voltar, fazer um novo planejamento reencarnatório, né? A coisa não é assim automática, a menos que ele fala lá, né? Isso seja uma determinação do alto, por qualquer motivo, né? Ela pode ser mais rápida, né? Mas isso acho que não deve acontecer com frequência. Ele pergunta, uma vez unido ao corpo, sucede do espírito lamentar a escolha feita, né? Aí ele responde, na maioria dos casos, ele não tem consciência de que escolheu, se escolheu, né? Pode achar que a prova é muito difícil, daí até cometer um suicídio, né? Então, veja, as pessoas, logicamente, não têm consciência dessa escolha, né? E eu coloquei aqui, se escolheu, porque isso não é dado a todos, né? Precisa ter um merecimento aí para que a gente possa escolher o corpo, né? Eu acredito que grande parte das pessoas tem uma reencarnação compulsória, né? Não é dado a ele a escolha, até porque ele não tem consciência, ainda não chegou nesse patamar, né? Nesse merecimento, vamos assim dizer. Ele também pergunta, no intervalo entre a concepção e o nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Ele fala que não, em geral, sofre ele uma perturbação que vai até o nascimento, quando suas ideias, suas lembranças se apagam, né? Então, no intervalo entre a concepção e o nascimento, ele não tem todas as suas faculdades, né? Ele tem essa perturbação que acaba com o apagamento das ideias e das lembranças, daí o esquecimento providencial, né, que nós temos, né, para que a nossa encarnação seja um pouco mais tranquila. Assim que nasce, recobra a plenitude das faculdades? Eu falo que não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos, né? Então isso é uma coisa que vai, com o tempo, ele vai recuperando essas faculdades, né? Durante a gravidez, a união do corpo com o espírito ainda não está consumada. Podemos considerar o feto dotado de alma? Aí fala, o espírito que vai animá-lo está presente, mas fora dele. Mas está ligado à alma que irá possuir. Logicamente o espírito está ali acompanhando, né? Logicamente a ligação se deu na concepção, mas a coisa vai se dar mesmo no nascimento, né? A conclusão.
Então, enquanto isso, ele está acompanhando, ele está ligado ali, né, pelo laço, pelos laços que ligam ao corpo, né? Mas no nascimento é que vai haver essa ligação definitiva, né? E prossegue ainda, né? Até uns 6, 7 anos ainda é um processo todo de fortalecimento, né, desses laços. Bom, aí nós chegamos nas perguntas de hoje, né? Então, na 354 ele pergunta: como se explica a vida intrauterina? Aí ele responde: é da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, e pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual, né? A gente poderia fazer aqui uma analogia, quando há concepção, a criança ela cresce como se fosse uma árvore, né? Ela vai adquirindo os órgãos, desenvolvendo os braços, os membros, né? A mente, o cérebro, vai indo, né? Ele fala assim: a criança vive vida animal porque nós vamos considerar o seguinte: o que nos separa do animal irracional? É a razão, simplesmente, né? Então, a criança está vivendo essa vida animal, né? Aí ele fala que o homem tem a vida vegetal e animal, nesse intervalo, né? Que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. Por quê? Porque é no nascimento que se dá a ligação definitiva, né? Aí ele está vivendo a vida espiritual, né? Logicamente encarnado, né? Na 355 ele fala o seguinte: há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais. Com que fim ocorre isso? E a resposta é: frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos, né? Essa é uma coisa que pode ocorrer, porque às vezes há uma rejeição da gravidez, a mulher não estava programada, está numa situação tal que não poderia ter aquele filho, segundo ela, naquele instante, né? Então, isso às vezes concorre para que a criança não desenvolva, né? Porque há toda uma vibração, né? Isso pode concorrer para que ele realmente não vingue, né? E Deus permite como prova, quer dizer, para os pais, por algum motivo, né? E para o espírito, né? Que está designado ali para formar aquele corpo, né? A 356, ela tem duas subperguntas. Eu quero ler todo para tentar explicar melhor essa pergunta. Ele fala: entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Ele responde: alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha de se efetuar para eles. As crianças, então, só vêm por seus pais. Ele continua, né? Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Ele fala: algumas vezes, mas não vive, né? Se não tem espírito, não tem como, né? Na B ele fala: segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano, né? Logicamente, na lógica espírita, o corpo não pode sobreviver sem o espírito, não tem como, né? Porque o espírito é tudo, né? O corpo é só um instrumento, né? Então, veja, esse tipo de coisa, vou tentar explicar o seguinte: às vezes há a questão do próprio espírito em recusar aquele compromisso, e ele acaba causando isso, né? De outro lado, os pais também podem ter aqui uma prova, né, uma expiação, no sentido de que em encarnações passadas evitaram ter filhos por qualquer motivo, causaram abortos, né? E nesse caso aqui vem essa prova para que eles valorizem a maternidade, né? Então é uma prova para que eles deem valor. Então eles vão aprendendo, e numa próxima, né,
quando estiver destinado àquela criança, eles vão aceitar, né? Então, porque às vezes a pessoa tem toda uma gravidez, para a criança nascer morta, né? É muito triste mesmo, né? Realmente é uma prova, né? Mas nós precisamos entender por este ângulo, né? Sempre tem um motivo, uma razão para as coisas, né? Nada é por acaso. Na 357, ele pergunta: que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. O aborto para o espírito realmente é uma coisa que ele vai ter que administrar isso, né? Mas é uma existência que acabou nula, né? Evidentemente, porque não progrediu, e ele vai ter que também recomeçar com um novo planejamento, né? Isso também vai levar tempo e vai dar trabalho, né? Mas ele pergunta lá no 358, né, no mesmo assunto: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Ele falou: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar uma vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, o aborto é uma coisa que o Espiritismo é contra, né? Por isso mesmo, nós estamos impedindo que uma nova vida, né, que está dentro de uma programação, venha, né? E nós estamos barrando isso, né? Então, logicamente, essas pessoas responderão, como vimos na pergunta anterior, lá, né? Ou ainda na outra. Aí passa por provas, né? Aí a criança não vinga, né? Então, as pessoas realmente aprenderem, né? E, logicamente, a gente tem aqui algumas atenuantes nessa questão, né? Quando há um risco para a mãe, né? Ou de acordo com as leis aqui, pelo menos as leis brasileiras, né? Mesmo assim, a gente nunca sabe o que aconteceu anteriormente, né? Então, há sempre uma responsabilidade nisso, né? Na 359, ele falou: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haveria crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Aí ele fala: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se do que já existe, né? Logicamente, é o caso que eu falei aqui, né? Se está em perigo, né? É preferível que essa criança não nasça, né? Do que interromper uma vida que já está na sua jornada aí, né? Que vai interromper uma coisa que já está na sua existência, né? No seu cumprimento. Na 360 ele pergunta: será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se costuma dispensar no corpo de uma criança que viveu algum tempo? Eles respondem: em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus, né? Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, uma vez que, se não se completaram, é assim que quis o Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e a ninguém é lícito julgar esses desígnios, né? Então, veja, o feto, desde a sua concepção, é um ser humano, né? Então, a gente tem que respeitar e tratar igualmente, né? Como se tratasse uma criança que já viveu algum tempo. Não tem diferença nenhuma, até que o Espírito aqui dá uma lição aqui de moral nesse sentido, né? Que a gente tem que respeitar as obras da criação, né? É sempre a vontade de Deus, né? Aqui muda um pouco de assunto, né? Vamos falar agora de faculdades morais e intelectuais do homem, né? Então, na 361 ele pergunta: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Ele fala: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Evidentemente, né? O espírito sempre está no comando, evidentemente, né? Então, essas qualidades morais boas ou ruins, é o espírito que vai determinar, né? Aí o corpo ele só responde com o espírito, né? Ali comandando, né? É sempre o espírito, né?
Aí na 361, ele pergunta, seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? A resposta, sim, mas dizem antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, né? Pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios, né? Ele quer dizer o seguinte, esse espírito homem vicioso, né, é um espírito imperfeito que, logicamente, vai ter as mesmas oportunidades que nós todos temos, né? Ele vai, logicamente, progredir, pode demorar mais, né? Mas essa destinação é para todos, né? Quando ele fala aqui da existência de espíritos sempre maus, que chamamos de demônios, né? Esses espíritos maus também, né? Pode ser muito mal, mas ele também vai progredir, né? Geralmente vai estar angariando para ele um sofrimento maior por essa maldade, mas isso vai sendo exterminado de acordo com as encarnações, né? E ele também chegará lá. Então, é que Jesus falou, né? Nenhuma ovelha se perderá, né? Na 362, ele fala, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desvairados e livianos? Fala, são indivíduos esquisitos, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas, né? Logicamente que, em geral, a gente acaba transparecendo aqui o que somos, né? É o espírito encarnado, né? Se ele tem esse caráter, né, desvairado, leviano, né, isso vai, logicamente, refletir no meu comportamento, evidente, não há separação, né? É uma coisa só, né? Esse veículo vai acabar transparecendo essa maldade, essa coisa toda, né? E também, o contrário também é verdadeiro, evidente. No 363, tem os espíritos paixões de que não partilham a humanidade? Eu falo que não, né? Que de outro modo vou-las teriam comunicado, né? As paixões não existe nenhuma novidade, né? Então, se tivesse, a gente já estaria sabendo dela, né? Então não tem espírito que venha com uma paixão diferente do que nós já conhecemos, né? Das diversas, né? Na 364, ele fala, o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Bom, certamente isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos, né? Então, da mesma maneira que nós podemos envolver esse lado moral, nós podemos envolver o lado intelectual, a inteligência, né? Mas isso é em função do espírito, né? Não existe dois espíritos, um que cuidasse da parte moral e outro da parte intelectual. Isso não existe, né? Na 365, ele fala, porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? A resposta é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, e que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em sensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade, né? Então, vamos entender aqui, nós temos que desenvolver dois lados, né? O moral e o intelectual, porque um ajuda o outro, né? Que essas são duas asas, vai fazer com que a gente possa alçar maiores voos, né? Então, quando a gente tem um lado muito intelectual e não cuida da parte moral, a gente só a massa ela está tensa, né? Você não tem como usá-la, né? E quando você tem muita moralidade, mas não tem a parte intelectual, isso também atrapalha, né? Até porque você pode aproveitar esse lado intelectual para que essa moralidade se fortaleça, você possa compartilhá-la, né?
E ele, quando ele fala aqui que o espírito progride em insensível marcha ascendente, essa nossa progressão, ela é lenta e a gente não percebe o quanto nós estamos progredindo, né? Então, a gente não tem essa percepção, né? Não, progredir de ontem para hoje, né? Isso não existe, né? Isso é uma coisa que a gente vai só reparar, né, a longo prazo, né? Então, por isso que ele chama aqui de insensível marcha ascendente, né? E ela não se efetua simultaneamente em todo sentido, né? O ideal é que a gente desenvolva os dois lados, né? Então, por isso que a gente, às vezes, insiste, às vezes, no estudo, né? Que a gente possa conhecer mais a doutrina que nós abraçamos, né? Lendo livros, participando dos estudos da casa, né? É sempre importante. Na 366, ele pergunta o seguinte: o que se deve pensar de opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos, diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Aí ele fala, a pergunta aí, que a gente puder entender, é que ele, por exemplo, teriam vários espíritos, cada um com uma aptidão, que desenvolvesse uma qualidade, né? Aí ele fala, refletindo, reconhecer isso que é um absurdo, é verdade, né? Que é absurda essa hipótese, né? O espírito tem que ter todas as aptidões, né? Daí as nossas sucessivas encarnações, para que a gente possa, a cada uma, desenvolvendo essas aptidões, né? Para progredir, precisa de uma vontade única, né? Não é a vontade de vários, é a nossa única, né? Não tem outra. Se o homem fosse uma amálgama de espírito, uma mistura de espíritos, né? Essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, né? Pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados do gaiola, né? Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas, e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais, né? Às vezes tem explicações bastante simples, a gente às vezes complica, né? Não entende até, né? Porque a gente coloca tanta dificuldade, né? Então, quando as explicações forem mais complicadas, aí sim que a gente não vai entender mesmo, né? Mas é o que ele está falando aqui, né? Não tem como, o Espírito é sempre um só, é único, né? E essa vontade é a vontade única nossa, né? Ninguém vem aqui tomar vontade pela gente, né? Ou fazer as coisas pela gente, né? Por isso que o nosso progresso espiritual vai depender sempre de nós mesmos, né? E a gente nunca pode culpar os outros pelos nossos fracassos, não, porque no fundo é a gente que está sempre contribuindo para isso, né? Ainda tem uma continuação que ele fala, ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem, com relação à criatura humana, o que, com relação a Deus, faziam os pagãos que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma única causa, Deus, né? Então, aquelas que acreditavam em vários deuses, né? Dando um nome a fenômenos distintos, né? Não acreditavam no único Deus, evidentemente, mas havia pessoas que estavam ali com eles, mais sensatas, né? Que viam nesses fenômenos um efeito provindo só de uma causa, que é Deus, né? A essa questão tem um comentário aqui do Allan Kardec, que ele fala o seguinte, olha, o mundo físico e o mundo moral nos oferecem a esse respeito vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, né? E não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, não, como instrumento, os quais procedem todos do ar e não de tantas espécies de ar,
quanto os sons. Né? De semelhante sistema, discorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que esses provam sua personalidade e identidade. Né? Então, veja, quando ele fala aqui que hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única, ele estaria falando aqui do elemento cósmico universal que dá origem a tudo. Né? Então, tudo que nós vemos é a transformação dessa matéria. Né? Então, não existe diferentes matérias, né, como acreditavam antigamente os cientistas. Né? Ele vai chegando a essa conclusão. Né? Bom, era o que nós tínhamos para hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Né? Às vezes nem é simples, não é tão simples às vezes a gente ter a compreensão exata. Né? A gente precisa às vezes se debruçar mais sobre esses estudos para que a nossa compreensão aumente. Né? Então às vezes a gente tem que buscar outras fontes para que a gente possa ter um entendimento melhor. Né? Bom, vamos partir agora para o nosso